voltamos e, bom, estamos aqui agora tratando da norma de eficácia limitada, como combinado no bloco anterior, bloco que nós conversamos sobre a norma de eficácia contida, e antes da norma de eficácia contida, tratamos da norma de eficácia plena. Bom, eu já começo aqui anotando, ou melhor, lendo essas anotações, não anotando, mas lendo as anotações que dizem respeito à nossa norma de eficácia limitada, que diz aqui, ó, sentido não integral, a gente já sabe o porquê, né, de verificarmos o sentido não integral. A ideia do não integral é a ideia da norma constitucional não ser suficiente, ela depende de uma complementação ou pode ser complementada. Nesse caso, ela vai depender de uma complementação, é aquela brincadeira que nós utilizamos da caneta sem carga, lembra disso? Eu tenho uma caneta, o Constituinte me deu a caneta, me deu o direito, mas essa caneta está sem carga, esse direito está sem regulamentação. Eu dependo dessa regulamentação para exercer o direito. Eu dependo da carga da caneta para exercer a escrita. Então, nesse momento, eu dependo de algo, dependo de uma ação, dependo de um complemento. Por isso, aqui anotado que na norma de eficácia limitada temos a aplicabilidade imediata, a aplicabilidade imediata dependente de complementação legal. Bom, vamos aos exemplos. Eu acho que é justamente exemplo que nos permite entender com facilidade aquilo que precisamos para essa norma de eficácia limitada, assim como fizemos nas normas anteriores. Vou começar com um exemplo clássico. O exemplo clássico é esse que está aqui na sua telinha. O direito de greve no serviço público. Todo mundo conhece bem esse direito. A gente encontra no artigo 37, inciso 7º, a seguinte informação. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então perceba, o Constituinte deixa claro que nós temos o direito de greve, é um direito consagrado no texto constitucional, ele está lá surtindo os seus efeitos. Todavia, ele também me conta que o exercício dessa greve dependerá do atendimento dos termos e dos limites, termos e limites que serão apresentados em uma lei específica. Ou seja, para exercer a greve, eu preciso atender limites e termos definidos numa lei, limites e termos que não foram apresentados na Constituição. Então eu já estou percebendo que o exercício desse meu direito depende da lei. Vai depender da complementação legal. Nesse ambiente, gente, sem a lei, eu não consigo exercer o meu direito. Sem a lei, eu desconheço os termos, desconheço os limites. Sem a lei, eu não consigo exercer o meu direito. Sem a lei, eu não faço nada. A lei, nesse momento, está aparecendo para tornar exercitável o meu direito. O meu direito, o exercício desse meu direito, vai depender dessa complementação legal. Sem a lei, eu estou no prejuízo. Você está percebendo que aqui temos uma fala totalmente diferente daquela que nós atribuímos quando a conversa era norma de eficácia contida? Da norma de eficácia contida, a lei não era algo necessário. A lei aparecia na história para restringir o direito, para diminuir a amplitude da liberdade. Aqui não, aqui eu dependo da lei. É por isso, inclusive, que quando analisando aquelas informações introdutórias, posso voltar rapidamente? Olha aqui, ó, temos na norma de eficácia limitada sentido não integral, porque há dependência dessa complementação, ok, gente? A aplicabilidade, o exercício do direito, ele não é imediato, ele é imediato, dependente de uma complementação legal para tornar exercitável o direito. Que barato! É muito lógico. Aqui a gente tem a dependência da lei, né? Bom, pegando mais alguns exemplos, deixa eu trazer já aqui no nosso inciso 7º. O inciso 7º diz assim, ó, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. A gente está lá no artigo 5º, trazendo mais uma recomendação sobre direito fundamental nesse momento, a garantia da assistência religiosa nas entidades civis e militares. Nós lembramos daqueles líderes religiosos, padres, pastores, líderes espíritas, né, que vão a hospitais públicos, que inclusive muitas vezes exercem cargos na própria administração
as Forças Armadas, por exemplo, como capelão, ali a gente tem a garantia da assistência religiosa, tanto nas entidades civis quanto nas entidades militares de internação coletiva. É nesse momento que a gente tem essa recomendação aqui. O mais interessante é que nós percebemos que essa garantia e é assegurada esse trabalho, esse direito, nos termos da lei. Ou seja, a lei precisa regulamentar como é que essa assistência religiosa será ali prestada nas entidades civis e militares. Por exemplo, não é qualquer ramificação religiosa terá ali a garantia de exercer atividades nas instituições ou nas entidades militares. Né? A gente sabe que um capelão hoje pode ser pastor, pode ser padre, pode ser um líder espírita, mas nós temos várias outras religiões. E para as outras religiões, pelo menos eu desconheço a existência de regulamentação, nós não temos regulamentação. Essas demais religiões ainda não têm a garantia de exercer essa prestação de assistência religiosa. Para que essa assistência religiosa seja prestada, a necessidade daquela ramificação seja regulamentada em lei. Aí eu poderia pensar, eu sou líder religioso de uma outra denominação, de uma outra ramificação religiosa, e gostaria muito de prestar assistência religiosa, essa minha denominação, numa entidade civil, numa entidade militar. Como faço? Se não tem lei, fico no prejuízo? Não, aí a gente vai perceber que quando chegarmos ao estudo dos remédios constitucionais, existe um remédio constitucional, um em especial, vocacionado para isso. Só vai cuidar desse tipo de situação. Daqui a pouco eu vou te mostrar. É o tal do mandado de injunção. Mas calma, o que eu quero que você entenda é que essa assistência religiosa, a prestação dessa assistência depende de regulamentação legal. A necessidade da lei para tornar exercitável a prestação da assistência religiosa, mas uma norma de eficácia limitada. No mesmo slide aqui, nós temos o inciso 32, ainda do nosso artigo 5º, que traz: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Olha que barato. Aqui a gente tem a defesa do consumidor como um direito fundamental também. Todavia, o Constituinte estabelece que é o Estado que deve promover, na forma da lei, as regras de defesa do consumidor. A Constituição não trouxe regras de defesa do consumidor. A Constituição aqui somente aferiu a defesa do consumidor, o status de direito fundamental. E essa aferição à defesa do consumidor como direito fundamental, as regras de proteção ao consumidor devem ser apresentadas em lei. Há necessidade de uma complementação legal. Sempre quando temos essa necessidade da complementação legal, estamos tratando de uma norma de eficácia limitada. Sem a lei, sem a regulamentação, sem o Código de Defesa do Consumidor, essas regras, elas não existiriam. Você está percebendo? O interessante aqui, já partindo para um outro contexto, até um contexto de explicação, a Constituição nasce em 1988, determinando num futuro o Estado promoverá na forma da lei. Em 1988 nós ainda não tínhamos um Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele surge em 1990, aproximadamente 2 anos depois, justamente para respeitar aquilo que o Constituinte havia determinado no inciso 32. E aí entra um detalhe de interpretação que eu quero muito que você guarde. Leva isso para você, tá? Sempre quando eu enxergo esse verbo no futuro, o Estado promoverá, um determinado órgão disporá, fará, e em lei, a gente tem uma norma de eficácia limitada. A exigência de lei leva-nos à norma de eficácia limitada. Tamo juntão, beleza pura, tá aí, ó. Um detalhezinho importante que você precisa guardar. Vamos mais. Temos mais um exemplo aqui. Artigo 12 diz pra gente, ó, que são brasileiros naturalizados. Artigo 12, inciso 2º, está falando de naturalização. E aqui tem mais um, ó.
os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas a residência por 1 ano ininterrupto e a idoneidade moral. Galera, o detalhe que eu quero que você tenha, que guarde aqui, é esse, ó. Olha que barato. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. O que a nossa Constituição está determinando é que, para que esse estrangeiro se torne um brasileiro naturalizado, ele tem que atender requisitos de uma lei. Essa lei é a famosa lei da migração, a Lei 13.445. E se esse estrangeiro precisa atender os requisitos da lei, a pergunta é, se não tem lei? Se não tem lei, ele desconhece os requisitos, ele não consegue se naturalizar. Então, o direito à Meus amigos, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi a sua aula. Mas essa aula do YouTube é uma aula demonstrativa para você conhecer aí a nossa estrutura, os nossos professores e os nossos cursos. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu fui aprovado em 7 concursos públicos e a minha meta é buscar 10 aprovações por ano. Eu acho que eu consigo este ano cumprir a minha meta de aprovação. E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós aqui da Lá Concurso estamos fazendo a melhor campanha, a campanha de melhor qualidade, mais competitiva para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. E nós temos aí vários cursos, vou apresentar para vocês rapidamente. Nós temos aqui a opção online, todos os conhecimentos básicos, item a item, sem nenhum item fora do edital, para fechar o edital. 10 parcelas de R$35, oficial técnico de administração online 10 de 45, técnico de enfermagem 10 de 50 e apoio jurídico 10 de 50. Detalhe, esses cursos nossos online não é aquele transmitido em sala de aula que o cara grava. O nosso não. O nosso é gravação em estúdio com excelente qualidade de áudio, de imagem e de iluminação, claro, também de edição. Tem presencial? Tem presencial. Professor, esse presencial é transmitido ao vivo? Sim. Ah, professor, me adapto mais aí à metodologia de presencial. Não tem problemas. Ele é transmitido ao vivo. Nós temos aí, né? Conhecimentos gerais, todos os cargos. Tem uma promoção aqui bacana. Para quem se matricular até o dia 23/9 vai pagar 10 de R$50. Quem se matricular depois do dia 23, 10 de 75, e a turma presencial Conhecimentos Básicos, iniciando dia 4 de outubro. Tem técnico de enfermagem? Sim, temos técnico de enfermagem também. Mesma coisa, tem a promoção aí, dia 23/9, paga 10 de 70, após o dia 23/9, paga 10 de 120, e o início da turma começa no dia 4/10, né? E claro, a nossa luva de ouro aí, tá certo? O nosso produto master aqui, que é a turma VIP. Essa turma VIP tem todo um diferencial, onde eu, professor Lac, coloco toda a minha experiência e dedicação. Só de conhecimentos específicos são 15 aulas minhas. Essa turma aqui é para, cara, o cara que cumprir, o cara que assistir esse curso, participar, cara, eu tenho muita confiança e muita certeza que ele vai sair muito bem e ele vai ter todas as condições de ser aprovado. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma chamadazinha aí. Tem aqui embaixo tem um link para você falar diretamente com o nosso atendente. Qualquer coisa, você vai no nosso Instagram. Quem responde o direct do Instagram sou eu, faço isso pessoalmente, porque é um canal de comunicação que eu abri, que eu exerço diretamente com os nossos alunos. Valeu, meus amigos. Então, venham estudar conosco.